Baixa um pouco a bola. O Brasil é um país de terceiro mundo, um país cheio de mazelas, pobre ao extremo, um país onde a população depende de Bolsa Família. Tem mais gente que recebe auxílio do que gente que produz. Então calma aí, bicho, que a gente tem um presidente que tem uma porcaria do rei na barriga que acha que ele é o sei lá o que, ele se acha um deus. Baixa a bola, principalmente a partir do governo Lula, aí que o negócio desandou. O pseudo cara da indústria destruiu a indústria do Brasil. Sabe quanto que a indústria participa do PIB brasileiro hoje? A gente tem que colocar o rabo entre as pernas e falar, tá bom, vamos negociar. Não tem pra onde correr, porque a gente se colocou nessa posição. O Brasil se colocou nessa posição. Olha o que pode flopar, meus amigos, o BRICS. Ah, Josué, peraí. É só o Brasil, a China, a Rússia, a Índia, a África do Sul, só eles fazerem negócio entre eles, que tá tudo resolvido. Não tá, porque nessa brincadeira do BRICS, quem é que vai despontar? Ainda existe uma desconfiança se essas tarifas realmente vão funcionar da forma como elas foram anunciadas pelo Donald Trump ontem, no tal do Dia da Libertação. Você lembra como é que o Donald Trump negociou com o Canadá, com o México? Vai, volta, vai, volta. Ele bota a sua proposta num nível assim absurdamente alto. Ele chama isso de ancoragem. Em marketing também é muito utilizado esse gatilho da ancoragem. Você vai negociar, eu tô vendendo esse caderninho aqui, ó. Quero comprar seu caderninho. Quanto você tá vendendo ele? R$350. Putz, grilo. Um caderno de tantas folhas? Que é isso? R$350, um caderninho desse tamanho? Aí você vai explicar o porquê. Não, porque foi feito dessa forma. Assim, assado, parará. Tá bom, vamos negociar. Quanto você quer pagar? O cara fala, pô, então eu pago R$200 nele. R$200 num caderninho, entendeu? Um negócio desse que daria pra vender por R$20 fácil. Ele coloca lá no alto. Isso se chama ancoragem. Abre aspas aqui, ó. Uma lição dos primeiros meses da presidência do Donald Trump, essa segunda passagem dele, é que você precisa deixar as notícias se curarem um pouco antes de levá-las a sério, disse o Matthew Hogan. É uma estratégia do Donald Trump. Concordando você ou não com essa estratégia, eu também concordando ou não com essa estratégia, é uma estratégia primeiramente possível, uma estratégia dentro das 4 linhas. Pode chorar o Brasil, pode ir para a OMC, pode a China retaliar, pode todo mundo descabelar, arrancar os cabelos, pode fazer o que for, mas é uma medida planejada, plausível, uma medida que faz sentido, apesar de saber que quem vai pagar o pato disso vai ser o cidadão americano, e eles estão dando ok para isso. Então, o que resta a gente fazer aqui é entender o mais rápido possível os efeitos disso, começar a planejar o mais rápido possível isso, para que o Brasil sofra menos essas consequências e quando os países começarem a entender isso, o Brasil já esteja bem posicionado. Ponto extremamente importante aqui que o Brasil deveria fazer nesse momento, ao invés de tentar contra-atacar o Donald Trump e os Estados Unidos nesse momento, ao invés de cair na burrice, que é o que o Senado está fazendo e a Câmara dos Deputados está fazendo, junto com o presidente da República, junto com o ministro da Economia, que não entende nada de economia, o Fernando Haddad, é entender o seu tamanho, a mesa que o Brasil joga, a mesa que o Brasil senta, que não é dos maiores países do mundo, não é. Tem gente que supervaloriza a posição do Brasil. Baixa um pouco a bola. O Brasil é um país de terceiro mundo, um país cheio de mazelas, pobre ao extremo, um país onde a população depende de Bolsa Família. Tem mais gente que recebe auxílio do que gente que produz. Então calma aí, bicho. Qual é a nossa prateleira, hein? Vamos entender a nossa prateleira, vamos entender o que a gente tem de bom pro mundo, vamos sentar lá e vamos negociar. Ao invés da gente achar que a gente é alguma coisa. Porque a gente tem um presidente que tem uma porcaria de um rei na barriga que acha que ele é o sei lá o que, ele se acha um deus. Baixa a bola. Vamos negociar. Seria a melhor estratégia nesse momento. Diferentemente do que o Senado, a Câmara, o ministro da Economia, o presidente da República querem. Eles querem retaliar. Aí, meu amigo, seria realmente assinar ali a carta de que, estamos participando da recessão global. Ponto. Esse é o problema do Brasil, colônia. Sempre foi uma porcaria de uma colônia. Vem a galera de fora, dá pra gente espelho e a gente dá pra eles a nossa riqueza. Dá pedra preciosa, dá minério, dá combustível, petróleo lá pra eles, dá comida lá pra eles, eles trazem espelhos e brinquedinhos pra gente brincar. Brasil sendo a colônia do século XXI, por causa desses acordos que a gente sempre assinou, que a gente não investiu na nossa indústria, a gente desindustrializou o nosso país porque a gente estava contando com o consumo da União Europeia, dos Estados Unidos,
para que eles vão comprar o nosso produto. Então, os acordos eram os seguintes. Você pode ir no IPEA agora, baixa a nota. Eu já trouxe isso aqui no nosso canal, inclusive. Vai lá no IPEA, baixa a nota do IPEA sobre o acordo União Europeia-Mercosul. Tá escrito lá o IPEA, que é um órgão do governo. Falou, esse acordo é uma porcaria pro Brasil. O Brasil não ganha nada com isso. Nada. O Brasil só vai exportar mais os seus alimentos, só que em troca de quê? Em troca do Brasil não investir nenhum centavo na indústria. E aí trava, cria-se desincentivo para a indústria. E quando um empresário, uma pessoa quer montar uma indústria aqui no Brasil, não faz sentido. Vou fazer o quê? Taxa em cima de taxa, burocracia em cima de burocracia. É mais fácil você trazer um produto de fora do que você produzir esse produto aqui dentro. Então, ao invés de eu produzir isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou me especializar em vender esse produto. Então, eu importo esse produto da China e vendo aqui. Eu não vou produzir isso aqui. Eu falo isso com propriedade. Eu tive uma fábrica de caixa de papelão, de embalagens. Eu tive até 2 anos atrás. E o que acontece? Chega um momento que não vale a pena ligar uma máquina para pegar a chapa de papelão e transformar numa caixa. Porque com o preço do dólar alto ou baixo, né, que vai definir se você importa o produto ou se você desenvolve aqui, na maioria das vezes é muito mais em conta trazer a caixa de papelão da China. Por quê? Por causa dos desincentivos que existem aqui. Por causa da taxa que a gente paga dos impostos, o custo da energia, o custo do Brasil, o custo de funcionário. Você vai colocar na ponta do lápis, colocar ali quanto que é uma caixa de papelão para estar pronta, para eu vender lá na frente e colocar a minha lucratividade em cima desse produto. Não faz sentido fabricar. É melhor você importar. Você vai lá, importa, chega rápido aqui por um custo muito menor, menos estresse, menos dor de cabeça com máquina que para de funcionar, tem que comprar peça, é cliente que depois entra em contato querendo um produto, que tem que enviar, tem que embalar e a gente tá sem embalagem, é funcionário que não vem, porque é carnaval, emenda um feriado no outro, é gente que toma ali atestado, daqui a pouco sai, bota na justiça. Pra que eu vou ter essa dor de cabeça, cara? Eu vou importar esse troço lá da China, boto aqui e acabou. Agora é só embalar, tirar. Quanto você quer? Quero 10, então toma aqui 10. Quanto você quer? 100, toma aqui 100 caixas. A indústria brasileira foi totalmente destroçada nos últimos 35 anos. Só para você ter uma ideia, a indústria brasileira até 1990 representava mais de 30% do PIB brasileiro e crescendo. Estava num processo de industrialização muito forte. Inclusive, a China vinha aqui para o Brasil para aprender como é que o Brasil conseguia crescer a passos largos a sua indústria. A China veio para cá, antes da China virar a China que é hoje, veio para cá aprender. Você pode pesquisar isso aí que eu tô te falando. A partir da década de 90, que entrou o Plano Real e entrou em ação os acordos, entrou também em ação o processo de desindustrialização do Brasil. Principalmente a partir do governo Lula, aí que o negócio desandou. E olha que era um operário, né? Pseudo-operário, um pseudo cara da indústria, destruiu a indústria do Brasil. Sabe quanto que a indústria participa do PIB brasileiro hoje? 12% e caindo. Eu falei mais de 30% há 35 anos atrás. Hoje, 12% e caindo. Aonde esse país vai parar? A gente vai ficar sempre na mão dos outros. Então, a gente tem que colocar o rabo entre as pernas e falar, tá bom, vamos negociar. Não tem para onde correr, porque a gente se colocou nessa posição. O Brasil se colocou nessa posição. Resta pra gente agora não é tentar retaliar alguém, porque se retaliar, sobretaxar os produtos americanos, um iPhone desse, por exemplo, vai chegar aqui por 30 mil reais. Vai voltar à época que o Brasil tinha linha telefônica, que tinha que vender um carro. Você trocava um carro numa linha telefônica. Então, meu amigo, esse é o mundo que a gente está vivendo. André Pereira, obrigado aí pelo superchat, André. Acordo União Europeia e Mercosul pode sair mais rápido? Eu acho que não, vai ser muito pelo contrário. O acordo União Europeia e Mercosul, eles vão ter que repensar. E os acordos que já estão rodando nesse momento no Brasil e no mundo, todos eles estão tipo suspenso até a segunda ordem. Não tecnicamente, mas ninguém vai querer conversar agora sobre acordo. Agora é entender o que está acontecendo e buscar a melhor estratégia. Foi o que eu falei. A melhor estratégia para você lidar com uma situação como essa. E a melhor estratégia é negociar. É negociar. Vai ficar ruim para os países. Agora, quão ruim que vai ficar? Pode ser pior. Ou pode ser mais ameno. De uma forma ou de outra, os Estados Unidos colocaram na mesa, ele está chamando a galera para negociar. Basicamente é isso. E ganha nessa história toda quem for. Quem colocar o rabinho entre as pernas, entender o seu tamanho, a sua insignificância frente aos Estados Unidos, que é
a nação ainda mais poderosa do planeta Terra, e sentar e negociar com os caras. Olha o que pode flopar, meus amigos. O BRICS. Ah, Josué, peraí. Como assim? É só o Brasil, a China, a Rússia, a Índia, a África do Sul? Esses países têm muita população, esses países têm tecnologia. É só eles fazerem negócio entre eles, que tá tudo resolvido. Não tá, porque nessa brincadeira do BRICS, quem é que vai despontar? É a China, meu amigo. A China. É a China que ganha. Porque até então, a gente tinha China e Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos sai dessa jogada, agora tem aqui a China e o restante do mundo. Então, esse acordo União Europeia, BRICS, isso tudo está prestes a flopar.